Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar a respeito da nova modalidade de crédito da Caixa, que é da poupança. Tem sido um pedido constante aí das pessoas para que a Caixa diminuísse a taxa de juros. Então a Caixa apresentou recentemente a possibilidade de fazer o seu financiamento através do indexador de poupança. Então eu quero deixar algumas informações aqui para você que você possa tomar a sua decisão, a melhor decisão aí, né, dentro daquilo que é a sua realidade hoje, belezinha? Então, vou apresentar aqui para vocês algumas telas, só para a gente poder ter um alinhamento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é importante você saber? O que é indexador. Porque se ouve muito falar assim, é o financiamento indexado pela TR, é financiamento indexado pelo IPCA, agora o indexador pela poupança. Então, o que é importante você saber? O que é indexador? E nada mais é do que o índice que de fato corrige o seu saldo devedor do seu financiamento, tá? Então, esse é o item, acredito que seja um dos itens mais importantes que você tem que ficar atento na hora de fechar um financiamento imobiliário, porque é esse índice que vai determinar se o seu saldo devedor terá correção e se essa correção é uma correção moderada, se é uma correção arriscada, como que funciona essa situação. É através do indexador e é dele que a gente vai falar agora. Então aqui na outra tela, o que eu quero dizer para vocês, né? Como que é calculada a poupança? Que nesse momento nós estamos falando aí da modalidade com indexador poupança. A poupança, ela teve uma mudança na forma do seu cálculo em 2012, dia 3 de maio de 2012, passou a vigorar uma nova forma de calcular a poupança. E como que é esse cálculo? A poupança, ela é calculada com base na taxa Selic. Então, seria 70% da taxa Selic, desde que a taxa Selic não ultrapasse 8,5% ao ano, tá? Então, se a taxa Selic for superior a 8,5%, entra em uma outra regra. Então, hoje, no momento que nós estamos com a taxa Selic em torno aí de 2% ao ano, a poupança está pagando 70% do valor da taxa Selic, beleza? Então, hoje, a taxa de poupança, ou seja, o indexador que vai ser usado nessa modalidade, está extremamente baixo, na faixa aí de 1,40%, 1,45% ao ano, 1,40%, 1,45%, tá? Ao ano. Então, realmente está muito, muito baixa. E aí, o que você vê no mercado? As pessoas falando assim, eu estou pagando aí uma taxa de 5,25. Eu vou explicar na próximo slide aqui como que funciona esse cálculo para você entender direitinho, tá bom? Então, recapitulando aqui, hoje, aonde nós estamos com a taxa Selic inferior a 8,5% ao ano, o cálculo deu enrolada aqui na língua. O cálculo então é de 70% da taxa Selic, beleza? Agora, o que acontece se a taxa Selic ultrapassar 8,5%? A conta, como eu falei, ela muda. Ela passa então, o cálculo da poupança passa então a ser 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês, mais TR. Tudo bem? Então, presta bem atenção. Sempre será menos de 8,5% de Selic, 70% dessa taxa. Acima de 8,5% a Selic passa a ser então 6% ao ano mais TR, belezinha? Vamos lá para então o próximo slide. O que as pessoas me perguntam quando eu digo, olha, tem indexador, o indexador é a poupança, e aí eles me perguntam, então quer dizer que hoje a minha taxa que é de 5,25% ao ano pode aumentar? E a resposta é sim, pode aumentar sim, porque como eu te expliquei antes, a taxa da poupança, ou no caso o indexador, não é uma taxa fixa, ela pode ter variações. Então sim, ela pode aumentar
no decorrer do seu contrato. Se você fez o seu contrato em 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, essa taxa ela pode oscilar. Esse indexador ele pode oscilar. Então, a sua prestação ela pode aumentar num determinado momento, em outra situação ela diminui e assim ela vai indo, tá? Se mantiver a taxa Selic em 2% durante todo o seu contrato, você não vai ter reajuste aí no seu financiamento. Pelo contrário, ele vai diminuindo gradativamente. Mas, no caso do saque, né, optando pelo sistema de amortização constante. Mas, se o governo tiver uma variação aí na Selic, que é comum de acontecer, aumentando a taxa Selic anual, então o seu saldo devedor ele vai aumentar e, por consequência, a sua prestação também vai aumentar. Então, só para você entender, peguei uma taxa de 5,25 ao ano, o banco falou que a minha taxa é de 5,25 ao ano. Será que isso realmente é verdade? A sua taxa é de 5,25 ao ano? Se você optou pelo indexador poupança, não é. A sua taxa fixa, e nesse caso aqui eu estou te dando o exemplo da Caixa Econômica, onde a taxa de 3,75 ao ano, que é a taxa fixa do seu contrato, ela é aplicável para quem é correntista, tem alguns produtos do banco e tudo mais. Então, 3,75, a taxa que eu peguei como exemplo, a Caixa ela trabalha aí com uma série de taxas, para cada perfil de cliente é uma taxa diferente. Então, se você optou por ter conta corrente na Caixa, por ter a cesta de serviço, por transferir o seu salário, ter cartão de crédito, você pega uma taxa de 3,75 ao ano. E isso funciona para qualquer banco que trabalha com taxa de poupança. Cada banco tem a sua taxa, mas a ideia é a mesma, beleza? Então, você tem uma taxa fixa no seu contrato de 3,75 ao ano. Por que o banco fala assim, é de 5,25? Se você entrar lá no simulador, vai dar lá uma taxa de 5,25 ou coisa perto disso. Porque ele está contando que neste período a taxa da poupança é de 1,45 aí, mais ou menos. 1,40, né? A taxa da poupança está sendo 1,40 ao ano. Então ele está levando em consideração a taxa da poupança de 1,40 ao ano, mais a taxa de 3,75, somando vai dar os 5,25. O seu contrato vai sair com 3,75. Você está me entendendo? O seu contrato vai sair com 3,75 e lá vai dizer que fora os 3,75 existe o indexador que é a poupança. E esse pode variar. Lá não vai dizer que a taxa da poupança é de 1,40. Porque ela não pode dizer isso. Ela não sabe quanto que vai ser a poupança daqui 3 meses. Ou daqui 6 meses, ou daqui 10 anos. Não tem como saber. Por isso que coloca lá mais indexador poupança. Então, o que compõe a sua taxa de 5,25 é a taxa fixa que vai aparecer lá no seu contrato, mais o indexador, que nesse caso é a poupança. E isso serve para qualquer outro tipo de indexador, tudo bem? Então, se o seu indexador aumenta ao longo do seu contrato, ao longo do período que você contratou, não importa aí o período que seja, então a sua taxa final ela vai ter oscilações, pode ter aumentos, como pode diminuir. A taxa Selic pode ficar ainda menor? Pode, né? Pode chegar a 1%, e aí você vai ter ainda uma prestação ainda menor, né? Como ela pode aumentar também. Então, nesse momento que nós estamos com a estabilidade, aonde a taxa Selic está em torno de 2%, é um ótimo negócio você fazer através da poupança, mas você precisa estar ciente de que o futuro não é a mesma coisa que é hoje. Pode ser que sofra aí algum tipo de reajuste no futuro. Não existe uma garantia do governo, de quem quer que seja, que a taxa Selic vai permanecer 2% como está hoje durante todo o período. Belezinha? E aí a gente vai para uma outra situação. Então, né, a outra pergunta que me fazem constantemente. Então, compensa optar por essa modalidade, já que corre o risco de aumentar? Essa é a pergunta que, né, não quer calar. E aí a resposta é depende. Depende da margem disponível do seu crédito. De repente, hoje,
Você só vai conseguir comprar o seu imóvel se for pela modalidade de poupança, porque tem a taxa reduzida, você consegue uma capacidade de financiamento talvez aí um pouco maior, e aí com isso você consegue adquirir o seu imóvel. Mas você precisa estar ciente de que isso pode, você contratou hoje, conseguiu o crédito que você precisava hoje, e nesse caso foi através da poupança, mas que no futuro pode sofrer reajustes aí o valor da sua prestação. Mas você tem que considerar também que no futuro pode ser que você esteja num emprego melhor, você esteja ganhando mais, mas é uma situação que precisa ser avaliada. Você precisa entender que lá no futuro pode acontecer de aumentar a sua prestação. Tanto que a Caixa, eu imagino que pensando nessa situação, o que ela fez? Ela reduziu o percentual de renda que a gente pode usar. Então, por exemplo, numa possibilidade, né, hoje, atual, onde a taxa fixa mais TR, que não o indexador é a TR, a gente pode usar até 30% da renda para compor o valor da sua parcela, tá? Já no caso da poupança, eu não posso usar 30%, eu só posso usar 25%. Por quê? Porque o banco entende que é uma prestação que pode sofrer oscilações. Então, se pode sofrer Nossa, deu outra enrolada na língua, né? Se pode sofrer oscilações, então ela vai diminuir aí inicialmente a capacidade de parcela, para que se no futuro tiver um aumento, você não sofra tanto com esse aumento, beleza? Outra possibilidade aí que depende do seu equilíbrio financeiro. Hoje, você consegue pagar essa prestação? Para que você feche as contas, há necessidade de que essa prestação seja menor inicialmente, e lá na frente você consegue se organizar, você já vai estar com o imóvel na mão, você já vai ter feito as reformas, a mobília e tudo mais, e depois vai sobrar uma grana para você, e caso aconteça de ter um aumento na sua prestação, tá tranquilo, porque você já se equilibrou financeiramente, você fez esse cálculo, então ótimo, perfeitamente você pode optar pela poupança. Eu pretendo fazer a liquidação antecipada, né, desse financiamento, eu pretendo ir amortizando. Então, quanto mais você amortiza, menor é o seu saldo devedor, menor é o percentual. Menor é o percentual, não. O percentual ele vai ser calculado sobre o seu saldo devedor menor. Então, a possibilidade de você ter um susto lá na frente com o valor da sua parcela é menor também, tá? Então, vai depender muito do que você está vivenciando hoje, do que você pretende, né, de liquidação ou de amortização futura. Depende se você vai precisar despender mais dinheiro hoje para outros fins, né, como eu disse, para mobília, para reforma e tudo mais, mas que depois que tiver sanado tudo isso, vai sobrar dinheiro e você vai conseguir, caso haja um aumento lá na frente. Então, é tranquilo, gente. Você tem que analisar a sua situação, como que está a sua situação hoje. E, lógico, prevendo o futuro de que pode ter um aumento aí, tá? Então, nessa modalidade aqui, qual é o máximo que pode acontecer? No exemplo que a gente deu aqui, dos 3,75 de taxa fixa, seria 3,75 de taxa fixa, mais os 6% mais TR. Esse é o pior dos cenários que pode acontecer, ou seja, você teria uma taxa de 9,75 mais a variação da TR. A variação da TR, historicamente, ela não é muito alta. Então, vamos pensar que, no pior dos momentos, deu 2% aí. Então, você chegaria a uma taxa de 9,75 mais 2% de TR, tá? Mas aqui eu estou colocando o pior dos cenários, tá? Então, eu acredito que não chega, né, pelo menos nos próximos anos aí, próximos mesmo, eu não acredito que chegue a essa situação, mas aí é um achismo meu, eu não sou economista, eu não posso, né, eu não sou governo, eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que não haverá um acréscimo assim louco da poupança, tá? Então, é uma boa opção, é algo a se pensar, você tem que colocar na ponta do lápis e ver o que é melhor para você. Belezinha? Espero ter conseguido
deixar claro essa situação, esclarecer como que funciona o cálculo disso, e esse mesmo cálculo que eu estou fazendo aqui para vocês, lógico, tirando aí o valor da taxa fixa, porque cada banco trabalha com uma taxa, isso serve para qualquer banco que trabalhe com taxa de poupança ou com qualquer outro indexador, porque aí o que vai mudar é o cálculo do indexador, tá? Mas a ideia geral, a ideia global é a mesma para qualquer situação onde tenha indexador. Espero ter te ajudado. Se você ficou com dúvida, me chama para que eu possa tirar aí as suas dúvidas, tá? Nós estamos em todas as redes sociais e você pode mandar por qualquer uma delas ou manda aqui nos comentários. Fica à vontade. O importante é não ficar com dúvidas, belezinha? Um grande abraço para você e até mais!